Graça e paz, queridos. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, isso é uma celebração de Natal. Nós queremos falar um pouquinho a respeito do nascimento de Jesus. Alguns às vezes me perguntam, pastor, mas nós podemos ou não podemos comemorar o Natal? Jesus não nasceu no dia 25. Queridos, Jesus não nasceu no dia 25, com certeza. O calendário gregoriano colocou a data na data do dia 25, ali quando houve o concílio e acabou o cristianismo se tornando religião oficial de Roma, e acabou se colocando o nascimento de Jesus junto com uma das divindades de Roma. Houve uma mistura ali, um sincretismo. E algumas pessoas falam, pastor, mas nós não deveríamos comemorar, não sei o que. Queridos, esquece isso. Aproveite a data que todo mundo está falando de Jesus, aproveite esse mover que está todo mundo pensando em Jesus, aproveite isso para falar de Jesus para as pessoas, aproveite isso para levar Jesus para as pessoas, amém? Jesus nasceu aproximadamente ali, nós entendemos, no próximo do mês de setembro, na festa dos tabernáculos. Provavelmente foi essa data. Não foi na data do dia 25, queridos, mas nós usamos esse lastro da nossa cultura para abençoar pessoas, amém? Abram comigo lá em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus fala assim: pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Amém? Na cidade de Davi nasceu quem? O Salvador. Queridos, eu e você, nós precisamos de um Salvador. Eu e você, nós necessitamos de um Salvador. Pastor, por que nós precisamos de um Salvador? Primeiro, nós precisamos de um Salvador, queridos, porque todos nós nascemos debaixo da corrupção de Adão. Todos nós nascemos debaixo da semente de Adão. O governo da terra, querido, no plano original de Deus, foi dado ao homem, foi dado a Adão. Adão recebe o governo da terra. E quando Adão recebe o governo da terra, Deus coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Fala para Adão, dá uma ordem clara para Adão: de todas as árvores do jardim, você pode se alimentar, menos da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Adão cai, ele come do fruto. Assim ele passa o governo da terra que estava na mão do homem para Satanás e seus demônios. Tanto é que na tentação de Jesus, quando Jesus é tentado por Satanás, Satanás leva ele para um lugar, ele olha todos os reinos da terra, e Satanás fala assim: isso tudo foi me dado, me deram todos os governos. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou para você. Foi essa a proposta que Satanás fez para Jesus. Por quê? Porque todos os governos da terra foram entregues na mão de Satanás. Ele tomou o governo da terra, ele usurpou. Assim como quando Eva foi enganada e Adão decidiu depois pecar, porque a Bíblia fala que Eva, ela foi enganada. Aqui nós acabamos com a briga. Quem pecou, pastor? Adão ou Eva? Adão. Responsabilidade do homem. O homem é responsável. O texto de Coríntios vai falar o quê? Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Eva foi ludibriada por Satanás. Só que Adão decidiu por conta própria. Ele não foi enganado, ele fez de forma consciente. O governo da terra estava nas mãos de quem? De Adão. Quando ele cai, entra o pecado no mundo, o mundo entra num processo de degradação.
O mundo entra em um processo de queda, as coisas vão piorando. Adão comete um tipo de pecado que é a rebeldia a Deus. Logo depois o seu filho comete o primeiro homicídio, Caim mata Abel, e aí é ladeira abaixo. Nós vivemos a pior fase da terra nas mãos de Satanás e seus demônios. Amém? Então eu e você somos pecadores não porque nós pecamos, somos pecadores porque Adão pecou. Primeiro, nós precisamos de um Salvador. Segundo, por que nós precisamos de um Salvador? Romanos 3:23 fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são? Todos. Todos no grego é todos. Todos no hebraico significa todos. Então não tem como sair, se excluir disso. Quando a Bíblia fala que todos nós pecamos, todos nós pecamos. Estamos destituídos, nós carecemos da glória de Deus. Além do pecado de Adão, queridos, nós temos os nossos acúmulos de pecado. Quer ver um exemplo simples? Eu já fiz isso com você, mas eu gosto de repetir. Você já mentiu alguma vez, sim ou não? Sim? Você já roubou? Fala a verdade, crente, roubou? Nunca comprou nada falsificado? Nunca sonegou imposto? É roubo, querido. Você roubou? Quem rouba o quê? Fala alto, hein? Ladrão. Quem rouba é ladrão. Quem mente é? Você já olhou para um homem ou para uma mulher e desejou ele de forma inadequada? Sim ou não? Isso é adultério, segundo Jesus. Ó, dos 10 mandamentos eu falei 3, se reprovou nos 3. Quer continuar? Você já falou o nome de Deus em vão? Sim ou não? Ponto, já caiu mais um. Você cobiçou o carro de alguém, principalmente os homens, olhou aquele carro, nossa, queria que fosse meu. Já fez isso? Já caiu mais um. E agora? Se eu e você fôssemos julgados por um juiz justo, não desse que a gente está acostumado a ver por aí, justo, você seria culpado ou você seria inocente? Culpado. Teria como você apagar isso? Você mentiu uma vez, você se tornou? Tem como você ser um ex-mentiroso? Você não consegue voltar a situação para trás. Nós necessitamos de um Salvador. Você consegue me entender? Quando nós começamos a entender isso, queridos, nós começamos a ver que nós necessitamos de um Salvador, queridos. Nós precisamos de alguém que nos salve do nosso acúmulo de pecados. Nós precisamos de alguém que nos salve da semente de Adão. Por isso que Jesus falou, é necessário nascer de novo. Em uma conversa com Nicodemos, Jesus chega para Nicodemos e fala, é necessário nascer de novo. E depois Paulo vai falar que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A capacidade de se fazer tudo novo é apenas em Cristo Jesus. Então eu e você necessitamos estar em Cristo, para nós sermos uma nova criatura e tudo se fazer novo, porque senão nós estaríamos perdidos. Por isso que eu e você, queridos, nós necessitamos de um Salvador. Pastor, mas eu sou bonzinho, eu pago os meus impostos em dia, eu nunca fiz mal para ninguém. Você é pecador do mesmo jeito, queridos. Por mais que você ache que você é justo, melhor que os outros. Pastor, eu não faço aquilo que ele faz lá, que ele lá faz. Você não presta do mesmo jeito, queridos. Tirando Jesus do nosso meio, se tirássemos Jesus aqui do nosso meio e passássemos uma régua assim, ó, ninguém prestava. Você consegue me entender? Se tirássemos Jesus do nosso meio, passássemos uma régua aqui, todo mundo é farinha do mesmo? Ninguém presta. E isso é um escândalo para alguns. Não, como que você vai me comparar com aquele lá? Olha o que aquele lá fez, querido. Nenhum de nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. João 12:48 fala assim, quem me rejeita a mim, não recebe as minhas palavras. Mais uma vez, João 12:48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia.
Queridos, nós vamos ser julgados no último dia pelas palavras de Jesus. Quando nós negamos as palavras de Jesus, nós não aceitamos as palavras de Jesus, a própria palavra de Jesus vai nos julgar no último dia. Você está me entendendo? Então a própria palavra do Senhor Jesus, ela vai nos julgar. Hoje as pessoas não vão mais para o céu ou para o inferno por causa dos seus pecados. Elas vão ou não vão por aceitar ou não as palavras de Jesus. Mais uma vez, as pessoas não vão para o céu ou para o inferno por causa dos seus pecados. Elas vão para o céu ou para o inferno se elas aceitam ou não aceitam a palavra de Jesus. Quer ver um exemplo? Se uma pessoa hoje tomar uma decisão por Jesus, falar, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ela é salva, sim ou não? Jesus morreu naquela hora por ela? Não. Jesus já morreu há 2000 anos atrás. Ele já resolveu isso. Agora ela aceita isso. Eu quero, isso aqui é meu. Eu aceito, eu reconheço que eu sou um pecador e necessito de salvação. Então a salvação está disponível a todas as pessoas. Você consegue me entender? A salvação está disponível, queridos. Quando nós falamos sim, eu quero, eu recebo, é meu. Ou você fez algo para ser salvo? Seremos julgados pela própria palavra do Senhor Jesus, queridos. Deveríamos nos esforçar para entender essa palavra e praticarmos ela com a mesma dedicação que talvez nós façamos um vestibular, um concurso público. Às vezes eu vejo pessoas se matando, estudando, não tem nada de errado, estude, eu estudo também, está tudo certo. Só que nós deveríamos nos empenhar, queridos, em ouvir e estudar a palavra de Deus, compreender como ela funciona, porque é muito achismo, queridos. Eu acho isso, eu acho aquilo, queridos, é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é verdade, verdade, verdade absoluta. Consegue me entender? Nós devemos nos dedicar a isso, queridos. A palavra de Deus, ela não muda o que eu faço, ela transforma quem eu sou. Quando eu começo a entender a palavra de Deus, eu começo a ser transformado. Lembra que nós cantamos, eu sou quem dizes que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então ela não muda as minhas circunstâncias, as circunstâncias, os meus comportamentos. O que tenta mudar os meus comportamentos é a religião. A palavra de Deus, ela me transforma de forma interior. Toda mudança de Deus, queridos, ela começa no nosso interior. É de dentro para fora. A religião tenta nos mudar de fora para dentro. Por isso que as pessoas vêm, pastor, vai lá e fala para fulano de tal fazer isso, isso, isso. Queridos, quem sou eu para falar para os outros que tem que fazer? A mudança de Deus é de dentro para fora. Pastor, mas você tinha que falar com o meu marido que ele traia lá. Fala para ele fazer assim, assim, assim. Como, queridos? Nem Deus não faz isso. É algo de dentro para fora. Amém? Precisamos entender, queridos, que nós necessitamos urgentemente de um Salvador. Quando eu e você entendemos isso, queridos, nós nascemos de novo. Iniciamos uma nova vida. Quando entendemos isso, vamos receber Jesus também como nosso Senhor. Quando eu e você entendemos, cara, os meus caminhos me levaram só para lugares errados. Quando eu e você entendemos isso, e nós falamos, eu necessito de um Salvador. Quando a pessoa cai nesse ponto, ela nasce de novo. Enquanto ela acha que ela está certa, enquanto ela acha que ela tem razão, enquanto ela acha que está todo mundo errado e ela certa, é impossível ela nascer de novo. Porque a força do braço dela tem salvado ela. Agora, quando nós compreendemos, queridos, que nós somos pecadores, fomos destituídos da glória de Deus, não alcançamos a Deus com os nossos esforços, por mais que eu seja bonzinho, por mais que eu seja legal, por mais que eu seja aquele cara gente boa, eu não alcanço salvação. Quando eu entendo isso, queridos, eu reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, há um novo nascimento na minha vida. E isso é um marco na vida da pessoa. Amém?
A vinda de Jesus, queridos, ela foi profetizada. Abram comigo em Isaías 9, versículo 6. Isaías dá para quase falar Evangelho segundo Isaías, capítulo 6. Porque Isaías, queridos, é um livro profético messiânico, ele aponta para Jesus. É quase um evangelho do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 9, versículo 6. A palavra de Deus fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O livro de Isaías, queridos, foi escrito mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. E o livro de Isaías, queridos, ele já prometia o nascimento de um menino, onde o governo, o principado estaria nas suas costas. Aonde esse menino nasceria, queridos, e o governo ia ser colocado sobre as suas costas. A cruz de Cristo, queridos, foi carregada nos seus ombros, e houve a restauração do governo, a restauração do plano original. Quando Jesus estava carregando a cruz, queridos, quando ele morre, ele desce ao Hades, prega no Hades, ressuscita, sobe aos céus, assenta à direita do Pai, ele consome a obra, queridos, ele restaura o governo da terra e entrega nas mãos da igreja. E é uma restauração, mas tudo isso foi profetizado. Um menino nos nasceu. Por isso que nós sempre temos que lembrar, queridos, nós somos o que somos, porque um menino nasceu. Porque algo aconteceu. Porque existia um plano de Deus, existia a intenção de Deus nos alcançar. Isaías 7,14 fala assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem concederá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. A palavra Emanuel, queridos, é Deus conosco. Deus conosco. Hoje, queridos, temos um Deus presente nas nossas vidas. Em Jesus nós já não estamos sós. Não importa a circunstância, Ele é conosco. Não importa, queridos, o que nós estamos passando, em Cristo Jesus, Deus é conosco. Emanuel, queridos. A virgem conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel. Hebreus 13:5 fala assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, olha o que Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim como Deus foi com Josué em suas batalhas, queridos, em Jesus Ele é por nós, nunca nos deixa e jamais nos abandona. Emanuel, Deus conosco. Queridos, a bondade de Deus é sobre as nossas vidas. Emanuel, Deus conosco. Quando nós lembramos, queridos, que Jesus nasceu, veio em terra, nós temos que lembrar que Deus é conosco. Deus está conosco. Você consegue entender? Deus conosco. Só que nem sempre foi assim. Abram comigo em Efésios 2, versículo 11. Efésios capítulo 2, versículo 11. Se você tem você grifa a sua Bíblia, grifa esse texto. Escreva, marque ele, para você sempre meditar nesse texto. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Paulo, ele chega a uma conclusão, ele fala assim: portanto. Sempre quando ele coloca portanto, queridos, nas cartas dele, ele está chegando à conclusão de um pensamento. Ele está concluindo um pensamento. Então Paulo fala assim: portanto, lembrem-se. Se é para se lembrar, é bom a gente sempre ficar pensando, né? Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados
incircuncisos, por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Preste atenção agora. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Queridos, esse é o nosso retrato quando nós não estamos em Cristo. Se eu e você não nascemos de novo, nós não estamos em Cristo, queridos. Nós não fazemos parte da comunidade de Israel. Nós somos estranhos às alianças. Nós não temos aliança com Deus. Nós vivemos sem esperança e sem Deus no mundo. Imagine viver sem Deus no mundo. Queridos, às vezes as pessoas falam para mim, principalmente os jovens falam: pastor, é difícil ser crente, né? Tanta coisa aí no mundo nos assediando, Querido, difícil é viver sem Deus no mundo. Difícil é viver sem esperança. Difícil é viver sem promessa. Difícil é não ter uma aliança com Deus. Difícil é viver uma vida desgraçada no mundo. Isso sim é difícil. Vai me ajudar a pregar. Vai com o outro. Queridos, eu e você estávamos separados da aliança, não tínhamos Deus, estávamos sozinhos, por conta própria. Imagina, queridos, às vezes a gente tem algo, queridos, que nós não valorizamos, principalmente quando nós estamos muito tempo na igreja. A gente passa tempo na casa de Deus ou tempo na igreja, queridos, e a gente acaba acostumando com uma coisa que se chama presença de Deus, e a gente se torna irreverente. Nós acabamos acostumando, e daí nós estamos em uma celebração, em um culto, ou nós estamos no celular, ou nós estamos conversando, ou nós estamos fazendo qualquer coisa dentro de um culto a Deus, dentro de uma celebração. Por quê? Porque nós somos irreverentes, não estamos nem aí. Acostumamos com a presença de Deus. Acostumamos com a paz que Deus nos dá. Nós esquecemos a vida que nós vivíamos. Se você conseguir puxar a memória, lembre por um instante quem você era sem Jesus. Quando você começa a se lembrar quem você era sem Jesus, você começa a valorizar quem você é hoje. Aquilo que Jesus fez na sua vida. Você consegue me entender? Quando nós falamos do Natal, queridos, nós entendemos também que o Verbo se fez carne. Abram comigo lá em João, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Queridos, o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. Quando falamos do nascimento de Jesus, queridos, nós temos que contemplar esse processo. Nós precisamos entender esse processo. Esse versículo que eu li, queridos, é um dos versículos centrais da nossa fé. Nós precisamos compreender esse versículo. Vemos o apóstolo João lutando e defendendo esse princípio em todas as suas cartas. Em todas as suas cartas. Ele luta e defende que Deus se fez carne. Os gnósticos não aceitavam essa verdade. Os gnósticos falavam que Jesus, ele não veio em carne, ele veio em espírito. Os gnósticos chegavam a ponto de falar que Jesus era um espírito que tinha tipo uma casquinha, como se fosse de ovo. Por isso que ele conseguiu andar sobre as águas, porque ele tipo que flutuava assim. Só que o Verbo se fez carne e habitou em nós. Por isso que João vai falar na sua carta, na sua primeira carta, aquele que vimos, aqueles que ouvimos e aquele que com a nossa mão nós tocamos. Porque os gnósticos falavam que era impossível tocar em Jesus.
Porque Jesus não tinha se feito carne, Jesus não tinha se feito homem. Eles falavam que Jesus era como se fosse um espírito evoluído. Só que a nossa fé, queridos, ela diz que Jesus se fez carne. E esse processo precisa ser contemplado, queridos. Sabe por quê? A cultura da época dominante era a cultura grega. Os romanos conquistaram com a força militar o mundo da sua época, e os gregos conquistaram com a sua filosofia. A filosofia grega, queridos, cultuava vários deuses. Para um grego, um deus se fazer homem, isso era loucura. Sabe por quê? Todos os gregos queriam ser como Deus. Todos os gregos queriam alcançar o patamar de Deus. A filosofia grega levava os homens a quererem ser como Deus. Daí chega o apóstolo Paulo pregando o quê? O Deus se fez carne. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos, falando que Deus se fez carne. O processo contrário, os gregos olhavam e falavam: tudo louco, vocês são loucos. Como que Deus vai se fazer homem? O processo é o contrário. O homem se faz como Deus. Você consegue me entender? Por isso que o nascimento de Jesus, queridos, era uma loucura. Quando se falava no nascimento de Jesus, se falava que um menino nasceu, Deus se fazendo homem, queridos, isso era loucura. Os gregos não conseguiam entender, não captavam a mensagem. Filipenses 2, do 5 ao 8, fala assim, preste atenção: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E conhecido na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma narrativa dessa, queridos, era loucura para os gregos. Um Deus que era Deus se desfaz da sua glória, assume a figura de servo, e mesmo na figura de servo ele se humilha um pouco mais, anda no meio dos homens e recebe uma morte de cruz, a morte mais humilhante da época. Quando as pessoas ouviam isso, elas não entendiam. Muitas pessoas ouvem isso e acham que é loucura. Nós estamos tendo a maior confusão aí nas redes sociais por causa de um filme que fizeram a respeito de Jesus. E o autor do filme, ele falou: é loucura acreditar na Bíblia. Com uma mente natural é loucura mesmo. As pessoas que não nasceram de novo, elas não entendem, querido. Elas não entendem. Elas não entendem esse processo de fé. Elas não entendem um Deus soberano e poderoso se fazendo homem, se humilhando. Essa é a diferença do cristianismo para todas as religiões. Se você for estudar, qualquer cultura que você for estudar, você vai estudar a cultura, e todas as culturas têm seus deuses. E qual que era o processo? O homem fazia sacrifício para agradar os seus deuses. É o básico de qualquer cultura. O homem buscando agradar o seu Deus. O homem tentando alcançar Deus com as suas forças. Qual que é o processo do cristianismo? Deus soberano, Criador dos céus e da terra, se despojando da sua glória e buscando a sua criação. Processo contrário. Enquanto as religiões buscam a Deus pelas suas forças, o cristianismo foi Deus que buscou a sua criação. Consegue me entender? E isso nós precisamos lembrar, queridos, principalmente nessas datas. Jesus se fez carne. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Por que ele fez todo esse processo, queridos? Para o resgate da comunhão,
Todo esse processo, queridos, de encarnação do Verbo, foi para nos levar ao plano original, a comunhão com Deus. Abram comigo em 1 Coríntios 1, capítulo 9, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios 1, versículo 9. Primeira Coríntios 1, 9, a palavra de Deus fala assim: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, eu e você fomos chamados à comunhão com Deus. Quando Jesus morre, ressuscita, quando Jesus morre na cruz, Ele ressuscita, é para restaurar essa comunhão. Hoje eu e você temos acesso a Deus, temos comunhão com Deus. E isso é tão simples, queridos, que nós não valorizamos. Responda só para você. Qual que foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, pegou a sua Bíblia, leu e orou? Se fosse importante, faríamos todo dia. Ah, mas eu sou crente, pastor. Qual foi a última vez que você orou e leu a sua Bíblia? O que define uma pessoa ser filho de Deus, queridos, ou ter nascido de novo, não é porque ela frequenta a igreja. É o nível de comunhão que ela tem com Deus. Porque senão é religião. Eu me comporto como crente, eu falo, está amarrado, glória a Deus, aleluia. Queima Jesus. Misericórdia. Eu posso falar sempre desse jeito, queridos, e não ter comunhão nenhuma com Deus, pelo simples fato de eu não valorizar o nascimento de Jesus. O Verbo se fez carne. Por não valorizar que eu preciso de um Salvador, de não valorizar que eu necessito de salvação, por não valorizar a obra redentora da cruz. Tudo que é importante nas nossas vidas, nós damos um jeito de fazer. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Há 5, 10 anos atrás você também não tinha tempo, mas aí você ganhou um smartphone e você associou ele ao seu dia a dia, e hoje você usa um smartphone, sim ou não? Só que há 5, 6 anos atrás você não tinha ele. E quanto tempo que nós gastamos no Facebook, redes sociais, WhatsApp? Nós não adaptamos isso à nossa realidade, ao nosso dia a dia, sim ou não? Sim ou não, crente? Você não adaptou? Então você tinha tempo sobrando antes? Não tinha, queridos, mas você encaixou isso no teu tempo. E nós temos dificuldades de reservar 15, 20, 30 minutos para ler a Bíblia e orar. Nós precisamos voltar à comunhão com Deus, esse é o desejo dele. Toda essa obra que nós conversamos aqui, tudo isso, queridos, imagine, queridos, a encarnação do Verbo. Comece a imaginar, o Verbo se fez carne. Imagine Jesus se despindo da sua glória. Ele deixou de ser onipotente, onipresente e onisciente. Ele deixou todos os seus atributos divinos, se fez homem, sentiu dor, fome, sede, angústia. Foi perseguido, foi espancado. Para quê? Para que eu e você hoje tivéssemos acesso a Deus. Para que eu e você hoje usufruíssemos da presença de Deus. Para que eu e você hoje levássemos Deus a sério. Quando eu começo a entender isso, queridos, existe algo que nasce no meu coração, que se chama a alegria da salvação. Quando entendemos, queridos, que recebemos salvação, a nossa vida muda. Quando nós entendemos que o Verbo se fez carne, que a comunhão foi restaurada, queridos, a alegria da salvação invade o nosso ser.
Todas as vezes, queridos, que eu estou com lutas, dificuldades, tristezas, angústias, eu lembro, eu fui salvo. E eu não fui salvo dos outros, eu fui salvo de mim mesmo, porque eu sei quem eu era. Eu fui salvo dos meus pecados. Eu fui salvo daquela pessoa desgraçada que eu era. E hoje eu valorizo a salvação que é em Cristo Jesus. Todas as vezes que você estiver angustiado, comece a lembrar do buraco que Deus tirou, das mentiras que você vivia. E não vem falar que você não era mentiroso, que você era. Não vem falar que você não achava que todo mundo era burro, você era mais inteligente que os outros que você achava. Porque isso faz parte do pacote do ser humano. A pessoa que não nasceu de novo, ela olha para os outros e pensa, todo mundo burro, só ele que é esperto. E você sabe do buraco que Deus te tirou. E quando nós começamos a entender isso, queridos, nós começamos a gerar essa alegria da salvação. Sempre quando se fala de Natal, queridos, essa palavra me vem ao coração. O Verbo se fez carne. Deus, o Criador dos céus e da terra, se despojou da sua glória para ter comunhão e andar no meio de nós. E hoje, por causa disso, eu e você temos Deus habitando em nós. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos valorizar, queridos, nosso tempo de comunhão. Vamos valorizar o nosso tempo com as pessoas. Vamos começar a valorizar, queridos, a obra redentora de Jesus.